A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a Lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na Lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a 5ª maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa. A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito.
Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Levante a mão. Quem ainda acredita que o Sol dá a volta na Terra? Ninguém. Mas isso era comum. Com certeza parece que é isso que acontece. O Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste. O Sol nasce no leste novamente, então ele dá a volta na Terra. Parece intuitivamente irrefutável, mas não é verdade. O Sol não dá a volta na Terra. Todo mundo sabe disso, mas só agora. Então por que as pessoas ainda acreditam que a Lua dá a volta na Terra? Também não é verdade. Temos que voltar mais de 500 anos para começar a ter uma ideia de como é difícil para a ciência mudar fatos universalmente aceitos. Nicolau Copérnico, por volta de 1510, foi o primeiro a propor um sistema solar heliocêntrico, centrado no Sol. Mas ele não fez isso publicamente. Copérnico distribuiu cartas privadas a outros astrônomos, explicando por que o fato aceito de um sistema solar centrado na Terra deveria ser descartado em favor de um sistema solar mais direto, mais astronomicamente correto e centrado no Sol. A dificuldade de Copérnico em promover o sistema solar centrado no Sol dependia de outra inovação conceitual ousada, que a Terra girasse. O conceito de Copérnico de uma Terra rotativa ia diretamente contra 5 declarações literais na Bíblia de que a Terra foi criada em uma fundação fixa para nunca ser movida. E a Igreja Católica não estava preparada para deixar que essa visão de mundo fosse desafiada ou alterada. Copérnico tinha muito a perder revelando sua teoria heliocêntrica revolucionária ao público, sendo ele mesmo um cônego. 100 anos depois, Galileu Galilei não era tão comedido. Galileu tinha provas observacionais para apoiá-lo. Ele tinha um telescópio. No início de 1610, Galileu observou pela primeira vez as luas de Júpiter e acompanhou suas órbitas. Sim, as luas de Júpiter orbitam em torno de Júpiter. Elas giram e contornam o planeta gigante em órbitas reais, ao contrário de como a nossa Lua viaja ao redor do Sol com a Terra. Galileu se tornou famoso, ou infame como acabou sendo, porque descobriu movimentos orbitais que não eram geocêntricos, que não se encaixavam na visão de mundo aceita até ali e abalaram a cosmologia centrada na Terra da civilização. Galileu foi realmente revolucionário. Mais tarde, em 1610, Galileu observou através de seu telescópio, que tinha apenas uma abertura de 38 milímetros, o planeta Vênus passando por fases, assim como a Lua. Galileu escreveu que Vênus imita a Lua em latim em seu caderno. Não poderia haver outra explicação para essas observações. Vênus estava orbitando o Sol. As pessoas tinham medo de olhar através do telescópio de Galileu quando ele o montou na grande praça de Pisa. Elas estavam com muito medo de ter sua visão de mundo revolucionada. Por mais estranho que possa parecer, estamos experimentando algo semelhante ao que agora diz respeito à Lua orbitando o Sol e agindo como um planeta duplo com a Terra. As pessoas, inclusive cientistas, teimosamente insistem em ver a Lua como seu inteligente nome oficial da União Astronômica Internacional. É uma Lua da Terra, orbitando ao redor da Terra, mostrando suas diferentes fases ao longo do mês lunar. É assim que nossos livros escolares retratam as fases da Lua. É o que as pessoas acreditam agora. Observe como a Terra é o centro da Lua e como ela gira ao redor da Terra em um caminho circular. Essa é a visão geocêntrica da Lua. É o que vemos da Terra. A Lua surge, a Lua cai, a Lua surge novamente, a Lua gira ao redor da Terra. Mas não é isso que está acontecendo no espaço. Já passou da hora de copernicosar a Lua. Precisamos começar a ver a Lua de um ponto de vista heliocêntrico, como fazemos com tudo no Sistema Solar. Primeiramente, a visão geocêntrica das fases da Lua mostra a Terra estacionária, sentada no centro do caminho da Lua por um mês lunar inteiro. Mas a Terra não está parada. Estamos em rotação ao redor do Sol a uma velocidade muito alta, entre 106 e 109 mil km por hora.
Portanto, qualquer imagem da Lua circulando por uma Terra estacionária é profundamente enganosa e realmente completamente errada. A visão heliocêntrica da Terra e da Lua se movendo juntas no espaço deve ser mais ou menos assim. Observe que a Lua não está girando ao redor da Terra, está viajando junto com a Terra ao redor do Sol. O caminho da Lua ao redor do Sol é um caminho sinusoidal para frente e para trás através do caminho sempre em movimento para frente da Terra. Observe que a Lua sempre avança também, nunca vai para trás em direção ao Sol ou à Terra. Ao seguir sempre em frente e de forma sinusoidal, o caminho da Lua não se qualifica como uma órbita no mesmo sentido em que as outras luas do Sistema Solar orbitam seus planetas em caminhos elípticos. Portanto, é errado dizer a Lua orbita a Terra. A Lua orbita o Sol junto com a Terra, ou a Lua e a Terra orbitam o Sol. São declarações que Copérnico e Galileu aprovariam. Mas a ciência hoje tem dificuldade em aceitar uma visão heliocêntrica da Lua. Talvez tenha muitos livros que precisam ser reimpressos. Talvez muitos professores de astronomia tivessem que admitir que estavam errados durante toda a carreira. Assim, objeções são apresentadas para impedir que a visão heliocêntrica revolucionária da Lua seja universalmente aceita. Uma dessas objeções é que a Lua nunca deixa bem a gravidade da Terra e, portanto, deve ser justamente considerada uma lua da Terra, um orbital, para usar o termo astronômico para satélite. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, disse Neil Armstrong, o primeiro humano que pôs os pés na superfície da Lua. Ele esteve lá com Buzz Aldrin, passando 2 horas e meia na superfície lunar. A preparação para o projeto levou alguns anos e todo o equipamento que os astronautas carregaram pesava cerca de 80 quilos. Não foi fácil pousar na Lua. Muitas tentativas na história terminaram em fracasso. Por exemplo, os astronautas de um dos programas da Apollo, o Saturno V, tinham combustível suficiente para lançar as pessoas para a superfície lunar em apenas 3 dias. Mas eles queriam economizar combustível, então demoraram mais de 1 mês para chegar lá. Não há GPS para dizer exatamente onde pousar. A espaçonave viaja rápido e tem que diminuir a velocidade no vácuo sem informações suficientes. Mas desde 1969, 12 pessoas já caminharam lá. A Lua é o único corpo espacial no qual os humanos pisaram até agora. O resto foi visitado apenas por robôs. Mas todas essas pessoas estavam lá apenas para uma curta visita. A NASA anunciou seu programa para trabalhar em uma presença permanente na Lua. Isso ajudaria na pesquisa científica e poderia ser um bom ponto para aprender como fazer o mesmo em outras missões, como a de Marte. Imagine ser a 13ª pessoa indo para o nosso satélite artificial. Aquele silêncio assustador, a poeira lunar sob seus pés e nada além de um céu escuro sem fim, com estrelas por toda parte. Mas você não tem tempo para admirar a vista. Há muitos problemas que precisa resolver antes de pousar. Em primeiro lugar, nossos corpos são como máquinas adaptadas às condições da Terra, como a gravidade, a atmosfera, o ar que respiramos e os alimentos que comemos. Nosso planeta é onde funcionamos de forma otimizada. Nossa gravidade é 6 vezes mais forte do que na Lua, o que é, em comparação com o nosso planeta, quase um vácuo. Durante qualquer coisa que fizer, seria inteligente prender a respiração nessas condições. O vácuo puxaria o ar do seu corpo. O oxigênio, ainda presente nele, se expandiria junto com os fluidos corporais e pressionaria os vasos sanguíneos e os tecidos dos órgãos. Seu corpo, pernas e braços perderiam sua forma atual e inchariam como um balão, ficando 2 vezes o tamanho normal. Se você ficasse assim por mais tempo, não sobreviveria. Mas não explodiria. Sua pele é bem elástica e manteria seu corpo unido. Os líquidos que são expostos a ele evaporariam. A superfície dos olhos e pele ferveria. A mesma coisa com a saliva na sua língua. Mas o sangue ainda seria líquido. As paredes das veias o protegem da fervura. Sem atmosfera, sem oxigênio também. O que já está nos seus pulmões acabaria rapidamente e você não teria nada para respirar. Se os seus órgãos parassem de receber oxigênio, geralmente levado para as diferentes partes do corpo pelo sangue, você desmaiaria porque seu cérebro desligaria. Isso aconteceria nos primeiros 15 segundos. É o tempo que seu corpo tem para usar o oxigênio restante no sangue para manter o funcionamento do cérebro. Fique assim por um tempo maior e... tchauzinho! Sem camada de ozônio, sem campo magnético forte. A atmosfera da Lua é semelhante em densidade às camadas superiores da atmosfera da Terra, onde temos a Estação Espacial Internacional. Isso significa que seu corpo ficaria exposto a todas as perigosas radiações ionizantes do espaço sideral que não podemos sentir agora, pois as camadas ao redor do nosso planeta nos mantêm seguros. Aqui nossos músculos e ossos são ajustados para resistir à força gravitacional.
Sem a gravidade, começaríamos a perder músculos e os ossos ficariam mais fracos. É como o peixe-bolha, uma criatura marinha que se parece com o animal mais triste do mundo. Ele vive nas profundezas do oceano, onde se parece com a maioria dos outros peixes, só um pouco mais assustador. Mas quando está ao ar livre, fica achatado e o corpo todo parece um pudim estranho e triste. Tudo devido às diferenças de pressão. A Lua faria você parecer um peixe-bolha, por causa das mudanças drásticas na pressão atmosférica. Não há pressão que mantenha seu corpo todo junto. Já na Terra, uma coluna de ar pressiona uma massa aproximada de 15 a 20 toneladas em toda a sua superfície corporal. Não percebemos isso porque esse pilar de ar pressiona igualmente de todos os lados. Também existe ar dentro do corpo humano. A pressão interna é igual à da atmosfera, e na superfície lunar não há pressão de fora para dar suporte. É muito frio lá em cima também. As temperaturas mudam drasticamente, passando de 120 graus durante o dia para menos 133 à noite. Um dia na Lua dura 29 dias terrestres. Isso significa que você passaria 14 dias e meio na claridade insuportável e os próximos 14 dias e meio na escuridão cósmica assustadora. Você pode congelar se for noite da mesma forma que em outros lugares do espaço. Dependendo de onde estiver exatamente, isso aconteceria dentro de 12 a 26 horas. Ou, se você visitasse a Lua, durante apenas uma tarde normal, viraria um crocante queimado. É 2065 e você está na superfície empoeirada da Lua, trabalhando na mais recente instalação de painéis solares para ajudar a alimentar a rede de energia da cidade. De repente, a superfície começa a tremer. É um lunamoto? Ou aqueles adolescentes nascidos na Lua estão fazendo uma festa na prefeitura de novo? Você olha para a Terra. Está tão acostumado com isso que nem percebe mais. Mas agora, ela parece diferente. Você leva alguns segundos para descobrir o porquê. Ela parece estar diminuindo. Você começa a entrar em pânico. A Terra está se afastando. O chão treme novamente e você descobre o que está acontecendo. A Terra não está se movendo. Mas onde você está pisando, sim. A Lua rompeu sua órbita e está indo para as profundezas do espaço. Destino desconhecido. O mais estranho é que isso está acontecendo agora. E tem sido assim por muito tempo. Está afetando até a duração dos nossos dias. Ao final, a Lua se afastará completamente, interferindo de forma drástica nos oceanos do nosso planeta. Para analisar o que ainda vai acontecer, vamos voltar um pouco, para colocar tudo em perspectiva. A Lua está girando ao nosso redor há 4,51 bilhões de anos. Existem algumas teorias sobre como a Lua surgiu. A principal é que ela se formou quando um grande objeto colidiu com a Terra ainda jovem. O sistema solar primitivo era um lugar caótico. Vários corpos estelares foram criados e não chegaram a se tornar um planeta completo. Algum desses corpos, tão grande quanto Marte, colidiu com a Terra, jogando enormes pedaços de crosta terrestre no espaço. Nisso, a gravidade assumiu o controle e uniu esses elementos que estavam separados. Isso explica porque a Lua é feita de partículas mais leves do que as que encontramos aqui na Terra. Bilhões de anos depois, e nós estamos muito bem habituados a ter a Lua conosco. E isso afeta muito da nossa vida cotidiana. O efeito mais óbvio é o movimento das marés. A atração gravitacional que a Lua exerce no nosso planeta forma as marés. Essa força faz com que toda a água que está na superfície da Terra, mais próxima da Lua, se expanda para o lado. Uma explicação mais simples é que esse efeito empurra o líquido do topo do nosso planeta e também do fundo, enquanto puxa para fora pelos lados e ao mesmo tempo. Mas a Terra também tem um efeito sobre a Lua, e chegaremos nisso em um minuto. Contudo, parece que a Lua não gosta tanto da nossa companhia quanto imaginamos. Ela está lentamente se afastando de nós, inclusive enquanto falamos. Bem, eu estou falando e você está ouvindo, mas estamos juntos nesta parada, uma grande família humana. A Lua pode parecer pequena ou grande dependendo do ciclo lunar, mas na verdade ela tem pouco mais de 1/4 ou 27% do tamanho da Terra. O diâmetro da órbita da Lua ao nosso redor é de quase 768 mil quilômetros, mas ele está aumentando cerca de 3,8 centímetros a cada ano, o que, é claro, significa que ela está se afastando por um fator de 3,8 centímetros a cada ano. Para ajudar a explicar o motivo, temos que analisar nossa relação com a Lua um pouco mais de perto. Ambos os corpos celestes estão presos pelas marés. Estamos sincronizados de tal forma que sempre vemos o mesmo lado da Lua. O hemisfério que nunca vemos é muitas vezes citado como o lado escuro,
mas isso não está 100% correto. À medida que a Lua orbita a Terra, diferentes partes estão sob a luz do Sol ou na escuridão total em momentos variados. Essa alteração na iluminação é a Lua passando por suas várias fases. A força das marés não afeta apenas os oceanos, mas também o corpo da Terra. Como a Terra é mais rígida em sua estrutura do que a água, as marés têm um efeito muito menor em matéria mais sólida, como a crosta terrestre. As forças das marés são interdependentes. O campo gravitacional da Terra também aplica forças de marés no corpo da Lua. E como não estamos falando de fluido, o efeito é muito pequeno, mas existe. Essa troca de marés é bastante complexa. Os interiores de ambos os corpos são aquecidos por essas marés. Assim como a força aplicada a qualquer objeto pode criar atrito ou gerar calor. Olhemos para o planeta Júpiter, por exemplo, e sua lua Io. As forças das marés do planeta gigante são tão grandes que a superfície de Io, que é sólida, sobe e desce várias centenas de metros em cada período de rotação. A quantidade de calor gerado é tão alta que o interior de Io está provavelmente derretido. Como resultado disso, a superfície de Io é coberta de vulcões muito ativos. Esse é um dos lugares geologicamente mais caóticos do nosso sistema solar. Apesar do calor, definitivamente não é a melhor escolha para levar a família nas férias de verão. Voltemos à Terra. Nosso planeta gira em torno de seu eixo uma vez a cada 24 horas, e a Lua realiza uma volta completa ao nosso redor em 27,3 dias. O arqueamento da Terra, na verdade, acelera a Lua. A Terra puxa a Lua para frente na sua órbita. Em outras palavras, o arqueamento das marés da Terra aumenta o raio da órbita da Lua ao nosso redor. Enquanto isso está acontecendo, a Lua puxa de volta o arqueamento das marés da Terra, diminuindo sua velocidade de rotação, mesmo que seja apenas uma fração muito pequena. Isso significa que, daqui a 100 anos, um dia na Terra será 2 milissegundos mais longo do que é agora. Pisque e você terá perdido o lance, literalmente. Além disso, como a Terra é maior, a atração gravitacional é mais forte, fazendo com que a Lua acelere lentamente.